Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem. Hoje, para conversar conosco, nós convidamos o doutor Lucas Barros. Bairros, né? Lucas Isso. Bairros. E eu gostaria que o doutor se apresentasse para o pessoal. Bom, olá pessoal, olá a todos que acompanham esse canal. Uh, Bom, por um convite do Dr. Fernando, hoje nós vamos realizar um bate-papo aqui bem bacana. Bom, meu nome é Lucas Bairros, eu sou advogado aqui em Novo Hamburgo, atuo hoje nas áreas de direito família e sucessório e no direito imobiliário. Atuo hoje por conta própria aproximadamente 1 ano e meio, mais ou menos, um pouco menos, né? Anteriormente atuei em outros escritórios, mas hoje atuo em carreira solo. E, doutor Lucas, em primeiro lugar, assim, ó, eu quero já desde o início agradecer a sua participação, sua boa vontade, sua disponibilidade e disposição em participar, né? Eu optei por nominar o canal como o canal Vivendo e Aprendendo, porque a intenção é que a gente possa dividir experiências, propiciar, difundir a informação, tá? Sim, E a ideia é sempre buscar alguém que possa contribuir com essa difusão da informação, né? Ainda mais nos dias de hoje, nessa questão da pandemia, esse momento tão diferente que a gente está passando. Doutor Lucas, assim, ó, até de início, ainda que nós não tenhamos conversado sobre isso, né, mas faz parte do nosso contexto geral e diário. Eu gostaria de saber, assim, qual é a sua impressão pessoal, a sua percepção pessoal desse momento que a gente está passando, assim. Essa questão da pandemia, quarentena, isolamento. sim, sim. Bom, no primeiro momento, quando tudo se iniciou aqui no Brasil, pelo menos, Sim, até a gente começar a se dar conta do que efetivamente estava acontecendo e, e parar para pensar que é uma situação que não tem para onde ir, né? Qualquer sim, lugar do mundo sim, está nessa situação, e inclusive pior do que aqui em muitos lugares. Então, no primeiro momento, querendo ou não, eu particularmente fiquei assustado, sim, sem entender por quê, como que começou efetivamente, mas aos poucos a gente vai colocando pensamento em ordem, vai vendo que é mais um momento histórico que a gente está vivendo, como outros que já passaram. Então, hoje, estou mais tranquilo e vendo que a coisa está, acredito eu, que está se encaminhando para um fim, que é só mais um ciclo. sim, Então, essa história de que, quando voltarmos ao normal, né, eu não penso que vai haver o mesmo normal de antes, vai haver um novo sim. normal, como muito se fala hoje, né, Claro, na claro. mídia. Então, até em questão da tecnologia, hoje Sim, muitas áreas estão recorrendo à tecnologia para se adaptar a essa situação, para não deixar de trabalhar, sim, principalmente nos casos judiciários. E nós, como sim, advogados, estamos sim, tendo que nos adaptar, quem já não estava. E eu acredito que, quando passar essa situação, a forma de trabalho vai permanecer como está hoje, porque, querendo ou não, é mais fácil, é mais rápido, é mais prático, economiza sim, tempo. Hoje a sim, gente faz conferência através de Skype, a gente manda procurações, contratos para assinatura eletrônica, não existe mais aquela necessidade de pessoalmente encontrar o cliente para assinar um documento, autenticar em cartório, digitalizar, mandar de volta, olha o tempo, né, que a gente gasta fazendo isso. E hoje uh, a gente tem muita tecnologia a nosso favor. E eu vejo esse sim. cenário hoje como uma forma de, né, veio para acelerar essa transição que a gente já esperava, mas que não seria tão repentino. Então, minha visão atual é que as coisas vão, né, retomar o seu rumo, Sim. mas não vai ser mais da mesma forma, né? E a tecnologia vai vir com mais velocidade do que já estava vindo, e a gente, querendo ou não, vamos ter que nos adaptar a isso. Não tem jeito, né? Ainda que é toda essa questão da tecnologia, do uso, também tem a problemática da disponibilização e do acesso. De qualquer forma, não tem escapatória, né? A tendência é
de um, como o senhor já comentou e outras pessoas comentaram, a tendência é o quê? A gente passar esse período e ter um novo normal, quer dizer, novos É, hábitos, uma nova rotina, uma nova sistemática de trabalho, né? Porque antes não se imaginava ou não se dava atenção para um trabalho home office. Então, a partir desse momento, se deu atenção, se buscou aprender o que não se sabia, né? E ainda tem muita gente aprendendo, né? Os próprios professores, ontem eu ouvi uns professores do Estado, que é um problema que é bem mais problemático, assim, e uma professora, então, dizia que ela teve que aprender a fazer uma videochamada, porque ela nunca tinha feito, porque não era o cotidiano dela, né? Ou teve que aprender a gravar uma videoaula para depois disponibilizar ou via Facebook, ou enfim, por outra plataforma para os alunos, né? Então, tudo isso nos obrigou a antecipar algumas coisas que a gente vinha talvez protelando, né? Ou não dando a devida atenção. Doutor Lucas, é importante a sua participação, porque nós temos verificado, nesse período de pandemia, ela trouxe consigo diversos problemas. Tá? E esses problemas, grande parte deles, vão passar por um tipo de resolução jurídica ou extrajudicial, né? Que elas envolvem contrato. O senhor, como especialista, eu digo especialista porque é a sua área, o senhor trabalha um bom tempo nessa área, né? Que é o ramo imobiliário, né? É, eu gostaria que o senhor nos desse assim um, antes da gente até adentrar toda essa questão de pandemia, um panorama geral assim dessas obrigações em relação às locações. uhum, sim. Num cenário normal, né, Uhum, onde existe um contrato imobiliário de locação, eu vou pontuar aqui a locação comercial e a residencial, porque os efeitos vão ser basicamente os mesmos. Numa relação normal, nós temos que a obrigação do cumprimento, a obrigatoriedade, desculpa, das obrigações pactuadas entre as partes. De um sim, lado, nós temos o locatário, que tem a obrigação de pagar o aluguel ajustado, e o locador de entregar o imóvel para que o locatário utilize sem impedimento, sim, nas melhores condições possíveis e, e para que utilize pelo fim desejado, né? Se claro, comercial, isso, tem que estar dentro das especificações para que o locatário utilize, sim, né? Tem que estar ajustado com a necessidade do locatário. E o sim, residencial tem que estar em condições de moradia. Então são duas claro, obrigações principais, a de pagar e a de conceder o imóvel para um uso adequado. E vislumbrando num cenário ainda normal, né, sem adentrarmos na pandemia, se houver inadimplemento por parte do locatário, deixou de pagar, o que acontece nessas situações? De regra, os contratos já prevêem as combinações por conta do inadimplemento, que seria juros, correção monetária, multas, uhum, conforme já previsto também na lei do inquilinato. Né? Geralmente quem sim, prevê isso no contrato, mas é uma reprodução do que já existe na legislação. Então a sim. regra geral é essa. Obrigações de ambas as partes, pagar e conceder o imóvel e o inadimplemento incorre nessas sanções, né? Juros, multas, correção monetária. Sim, tem todos aqueles encargos em razão da inadimplência das obrigações, né? Uhum. Então, doutor, é nessa questão que a gente entra agora, e é por isso que é importante a sua participação, para que muitas pessoas compreendam como a gente pode agir nesse momento tão drástico, assim, tão complicado, porque muitas pessoas elas têm passado pelo desemprego, né? Outras pessoas que talvez tivessem alugado o local para o seu pequeno negócio, né? Ou talvez até um grande negócio, enfim, mas se viram obrigadas a fechar o empreendimento, né? Não tem mais a condição de pagar o aluguel ou estão praticamente na forca, como a gente diz, né? E
De que forma essas pessoas que estão com dificuldades em pagar o aluguel, manter as suas obrigações, né, podem agir nesse período? Bom, a lei, ela já traz uma previsão para quando, por exemplo, o locatário, por motivos alheios à sua vontade, não consegue adimplir com o pagamento. Uhum. O Código Civil, que aplica também em complemento à lei de locações, ele vai dizer que quando uma das partes, por motivos alheios, deixar de cumprir com suas obrigações, que daí entra o já conhecido caso fortuito ou força maior, que muito se ouve falar, só que às vezes não se tem a devida compreensão. Sim, Hoje, em relação, né, transportando isso para o atual cenário, teve a sim, pandemia, em que o poder público teve de forçar o fechamento de muitas atividades, com exceção de algumas, como o caso dos comércios alimentícios, e, isso. e querendo ou não, tiveram um faturamento reduzido, embora estejam abertos, tiveram limitações, e temos aquelas empresas também que, mesmo em regime de home office, né, não são todas que Sim, conseguem trabalhar dessa forma, com certeza foram afetadas de alguma forma. E transportando o que diz a legislação, a pandemia ela é sim uma situação alheia à vontade das partes e sim, consequentemente vai impedir que seja realizado o pagamento do aluguel da forma como foi pactuado originalmente. Só que sim. uma coisa que temos que ter em mente é que cada caso deve ser analisado de forma Uhum. individual. Nós não temos uma receita de bolo, como se diz. Sim. Eu já ouvi clientes meus, inclusive, falando: não vou conseguir pagar, mas não tem problema, né? Força maior. Viram isso na internet. Aham. Mas não é bem assim. É. Tem situações que, por exemplo, nós temos as situações de empresas que não necessariamente tiveram um faturamento drasticamente reduzido, porque Sim. nesses casos, mais adiante eu vou tratar disso, se chegar se houver necessidade de se judicializar uma eventual Sim. redução, deverá haver uma comprovação. Nós temos casos já práticos em que a justiça negou a redução do aluguel por conta de situações. Ah, nós voltamos aqui, doutor Lucas. Eu quero pedir desculpa aí o pessoal que está assistindo, mas faz parte do dia a dia, ainda mais agora que mais se utiliza a internet, né? Nós tivemos uma intermitência aqui num período, mas nós conseguimos retornar ao nosso trabalho, né, doutor? E assim, ó, o senhor estava nos falando ali, por último, que nos explicou acerca de como agir, como iniciar, né, todo esse processo. E aí, por último, o senhor chegou a comentar que os casos devem ser analisados cada caso, né, no caso concreto, caso a caso. E o senhor ainda comentou, olha, tem casos em que o judiciário ele não concedeu uma redução de aluguel, um eventual tratativa, um eventual acordo não foi concedido judicialmente, em razão de não ter sido comprovada a necessidade, né? O senhor pode continuar falando sobre isso? Claro. Bom, assim, são casos bem isolados. A regra é que se conceda uma redução dos aluguéis Uhum. proporcionalmente às condições atuais. Porque outro detalhe muito importante, antes de chegar ao judiciário ou tentar uma tratativa com o locador, a gente precisa, em primeiro lugar, analisar o contrato. Porque existe a Sim, possibilidade de o contrato prever que não vai se responsabilizar, o locador não vai se responsabilizar por eventuais inadimplências decorrentes de força maior ou caso fortuito. Raros os sim, contratos prevêem isso, porque um contratante não aceitaria isso, porque é muito prejudicial. Embora essa pandemia jamais tenha sido imaginada tempos atrás, hoje ela se enquadra perfeitamente numa situação de força maior que claro, afastaria as sanções pelo inadimplemento. E a partir daí, um contrato não prevendo essa situação, né, que é o que é lógico, né, o contrato não vai estar prevendo uma pandemia,
mas quando eu me refiro à força maior, isso é mais comum em alguns contratos, mas dificilmente o contratante aceitaria. Mas, de regra, o contrato não contendo essa cláusula de não responsabilização por conta de força maior, ou caso fortuito, o que eu sugiro para os meus clientes nessas situações? O primeiro passo é uma negociação com o locador. É a forma mais eficaz. É porque, se pensarmos no judiciário, ele de regra já é moroso. Uhum. E nessa situação, que não está afetando somente os contratos, no âmbito do direito das famílias, direito do trabalho nem se fale, porque quase que diariamente nós tivemos ações legislativas. Então, o judiciário ele já está repleto de ações. E por conta dessa pandemia, consequentemente, vai vir enxurradas de ações embasadas na pandemia. Então, o que eu sugiro em qualquer caso é sempre a negociação, uma conversa. Né? Hoje acho que tem que ir entre as partes. Sim. Então, o primeiro passo seria, que seria? Seria uma notificação. O locatário encaminhar uma notificação, seja de um imóvel residencial ou comercial. Hoje a gente visualiza mais nos imóveis comerciais, onde estão sendo fechados por decretos municipais. Então, só um momentinho para a gente esclarecer assim. A maioria das pessoas já sabe, na verdade, mas o locatário é quem está alugando, Isso. é Isso é quem bom. está Boa colocação, porque utilizando às vezes bem. Sim. Claro, claro. Às Então, vezes eu que sou essa confusão, né? o morador da residência ou o que está alugando aquele espaço comercial, devo encaminhar uma notificação, é isso, né? Isso. Tá, E então. nessa notificação, a gente explicitaria toda a situação. Olha, por conta do decreto tal, que cada município Sim. terá um decreto específico. Por conta do Sim. decreto tal, houve o fechamento do meu comércio. Por Sim. conta disso, houve a redução do faturamento, logicamente. Não terei Sim. condições de arcar com o aluguel deste mês. Sim. E por aí vai. Cada caso Ah, tem que ser analisado e lógico. explicitar isso numa notificação para que o locador, quando receber, a gente geralmente concede um prazo, tantos dias, se puder me dar um retorno, né? Porque na pior das hipóteses, aí sim se buscaria o judiciário. E Sim. a partir dali iniciarmos negociação com o locador. E o ideal é que seja essa notificação pelo correio, né, com um Uhum. aviso de recebimento, que vai ser uma Sim. comprovação da tentativa de negociação, ou Sim. mesmo por e-mail. E a partir daí tentar se chegar num acordo. Daqui a pouco, como a gente não sabe até quando vai essa situação, essa Sim. negociação pode ser realizada mensalmente ou prevendo 2 meses e, né, esgotado o primeiro mês, segundo mês volta a negociar, Claro. porque é uma situação delicada, ninguém É. estava esperando por isso. Então a ideia é se buscar um equilíbrio contratual, porque a gente não pode deixar de pensar no seguinte: o locador, né, que é quem disponibiliza o imóvel, Uhum. ele também precisa do aluguel para saldar com suas outras obrigações, né? Não é Uhum. só o locatário que Lógico. está sendo prejudicado, o locutor também Lógico. está. Então, Claro. eu digo isso porque eu vejo muitas pessoas pensando, não, o locador, aquela empresa ali tem dinheiro, não vai ter problema não pagar esse mês. Sim. Tem, né? Tem, tem. É Então, um meio de de renda do renda, né? locador. Claro. E a ideia é essa, então. Primeiro, se partir de um bom senso, fazer uma negociação. Sim. E Sim. se chegando-se a um acordo, a ideia é que seja formalizado um aditivo contratual que vai ser Sim. anexado ao contrato principal para que, né, a gente tenha uma segurança jurídica e para que mais Claro. adiante não seja discutível essa situação. Após essa negociação, né, não surtindo efeito, aí Entendi. sim a gente passaria para a esfera judicial. Hum. Na esfera judicial, a gente pode vislumbrar dois cenários. Seria a revisão dos aluguéis Tá. ou a resolução do contrato, só Sim. que sem a incidência das multas por devolução Sim. antecipada e tudo mais.
Hoje a gente vê bastante no noticiário, até no Instagram, falar na teoria da imprevisão, né? Talvez muitos já tenham ouvido falar sobre isso, mas o que significa, né? Sim, O Código Civil, ele traz, o Código Civil que é aplicável também nas relações locatícias, ele traz no artigo 317 sobre a teoria da imprevisão. Até faço questão de ler, até para ficar mais claro para quem está claro, ouvindo. claro. O que diz o artigo 317? Quando por motivos imprevisíveis, então a pandemia foi imprevisível, né? Ninguém Sim, imaginaria que isso estaria acontecendo. Quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor da real prestação. Então, a pandemia ela é um fato imprevisível, sim, ninguém previa essa situação, e por conta dela, um estabelecimento foi fechado, por exemplo, não está sim, tendo faturamento, e a prestação, nesse caso, que seria o pagamento de aluguel, está sendo onerosa, não está conseguindo adimplir com o pagamento originalmente pactuado. E, sim, de outro lado, nós temos que pensar também que o locador, embora, né, o imóvel não esteja sendo utilizado, as minhas coisas estão ali dentro. Então, eu não posso ir para o sim, judiciário pedir para que não pague nada sim, do aluguel. Não, mas sim, uma redução proporcional, porque o locador poderia daqui a pouco locar para outra pessoa. Né? claro, Logicamente que nessa situação é mais complicado, mas essa é uma situação real. Ele poderia alugar para outra pessoa sim, meus móveis, meu maquinário, seja lá qual for o objeto da locação, está lá sim, dentro e estou utilizando. Então, existe um fato que me prejudicou financeiramente, que está causando uma desproporcionalidade nessa contratação, então eu tenho sim, direito sim de recorrer ao judiciário claro, e postular uma redução significativa dessa locação. Essa seria então, resumidamente, a aplicação da teoria da imprevisão. Por outro sim, lado, nós temos a teoria da onerosidade excessiva, também vem prevista no Código Civil, que dispõe sobre a possibilidade de resolução desse contrato, para que, por conta da pandemia, seria uma resolução pleiteada judicialmente, só que com afastamento das combinações legais, né? Multas e demais encargos previstos no contrato. entendi. Também quero ler aqui o artigo 478 do Código Civil, que fala o seguinte: os contratos de execução continuada são aqueles mensalmente pagos, que é o caso do aluguel, Uhum, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. E o artigo 479 ele fala que a resolução poderá ser evitada oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Então, o que esse dispositivo vai dizer? É que existe uma situação extraordinária, que no caso estamos discutindo a pandemia, que está uhum, tornando a minha obrigação onerosa, excessivamente onerosa, e em contrapartida o locador ele estaria se beneficiando dela. Eu não estou utilizando o imóvel porque está fechado e eu vou continuar pagando aluguel da mesma forma? Não, né? Eu, entendi. traria um desequilíbrio à relação contratual. E por conta disso, a lei permite que haja a resolução do contrato, ou seja, põe fim à contratação. Mas o que o artigo seguinte ele fala é que se o réu apresentar uma contraproposta e Uhum, ambas as partes chegarem a um acordo, esse contrato pode permanecer. E daí seria o que eu falei antes da redução dos aluguéis. Então, tá. necessariamente, por conta dessa onerosidade, o contrato tem que ser resolvido. O réu pode vir e dizer, o réu, no caso, seria o locador. Ele Sim, sim, pode vir sim. dizer, não, não precisa rescindir o contrato, vamos tentar, então, reduzir até, até o ponto em que consiga pagar esse aluguel, né, pelos próximos 2 meses, 3 meses, vai depender da Então, situação. então, nessa ação de resolução, eu que sou a pessoa que está alugando, o locatário,
vou ajuizar a ação contra o locador, que é o proprietário do imóvel, né? Uhum. E vamos dizer que, como pelo que eu entendi, a minha intenção seja resolver o contrato, encerrar o contrato, né? O proprietário do imóvel pode propor na ação, é isso, a redução do aluguel. Ele pode vir dizer, não, vamos fazer o seguinte, não tem por que encerrar o contrato. Vamos chegar num meio termo aí que seja bom para todo Uhum. mundo, a gente reduz o aluguel por um período determinado, enfim, é a proposta que ele pode fazer, né? E então quer dizer que necessariamente não vai ser obrigatória a resolução do contrato. Pode ser que Isso. chegue nessa discussão, chegue-se a um acordo. Uhum. Uhum. Exatamente. Via de regra, as reduções estão sendo feitas extrajudicialmente, as partes estão entrando num acordo, até porque se a gente parar para pensar, né, se o estabelecimento está fechado, obviamente que o faturamento foi reduzido drasticamente, ou Claro, até zerado, né, naquele mês. claro. E por outro lado, eu sei que eu não vou conseguir locais para ninguém agora. Quem é que vai querer abrir um empreendimento nessa situação? Né? O pessoal Sim, que já está estabelecido está migrando para a internet. Então, sim, eu como locador, né, o proprietário do imóvel, pensaria e reduziria tranquilamente o aluguel, né? sim, Porque rescindir o contrato não seria a melhor solução. claro. Então, assim, resumindo essas teorias, o que a gente tem aqui, ó, é que além dos pressupostos da teoria da imprevisão, Sim. nós teríamos que vislumbrar nessa situação de onerosidade excessiva que o encargo, o pagamento do aluguel está muito pesado para mim, em Uhum. contrapartida o locador estaria se beneficiando dos aluguéis sem apresentar sem estar disponibilizando o imóvel efetivamente. Né? Claro, Embora eu claro. esteja utilizando ali com meus bens, mas não estou utilizando para o que eu queria. Né? Sim, Basicamente seriam essas situações na esfera judicial. E um detalhe que eu esqueci de comentar sim, é que a lei do inquilinato, no artigo 19, ali, ele fala que para que haja revisão do contrato, esse contrato sim, tem que, basicamente, o artigo fala que esse contrato tem que existir há 3 anos da relação. Mas eu vejo que esse período ali vai ser flexibilizado para contratos que sejam menos de 3 anos, porque estamos diante de uma situação excepcional. Então, sim, por conta até da boa-fé contratual, o juiz teria de ponderar essa situação e afastar esse prazo, porque até mais adiante ali anotei sobre um projeto de lei que está em andamento e eu já vou antecipar o assunto, que é o 1179 de 2020, que foi aprovado pelo Senado, foi aprovado com algumas substituições pela Câmara e vai voltar para o Senado. sim. Ele não traz muitas alterações nas relações locatícias, mas o ponto principal é que ele vai vedar o despejo até outubro deste ano, que é o prazo em que foi reconhecida a calamidade pública nacional. Então é um projeto de lei que foi aprovado pelo Senado num primeiro momento. Ele vai para a Câmara dos Deputados Uhum. agora e a proposta é vedar a liminar de despejo por um período até outubro. O senhor está falando Isso, 2020? isso, Então, essa seria isso, um primeiro momento, uma possibilidade de evitar o despejo. Então, pode até uhum, haver qualquer tratativa. O que só não poderia uhum. haver era a concessão da liminar do despejo. Isso, isso. Ainda nós estamos falando de um projeto de lei, então em situações atuais não se aplicaria. Foi já Sim, aprovado pela Câmara, mas houve algumas alterações e retornou para o Senado. Então ainda não está em vigor. Mas então eu acredito que com base nisso, mesmo não estando em vigor, já se está ponderando a real situação. Então haveria com certeza essa flexibilização do prazo de 3 anos que a lei do inquilinato exige para revisões de aluguéis. Então eu acredito que não seria considerado nesse momento. sim. Então na esfera judicial seriam esses os pontos que eu teria para trazer. Bom, doutor Lucas, o senhor havia, depois de toda essa aula, né, sobre as possibilidades da gente resolver, ou pelo menos assim, fazer toda essa caminhada para
tentar minimizar, né, essa situação problemática, principalmente em relação ao aluguel, né, que é uma grande parte da população ainda aluga casa, e os espaços comerciais também, em geral, acho que a grande maioria são alugados, né. O senhor chegou a comentar conosco com relação a decisões que o senhor tomou conhecimento, enfim, e que são decisões até favoráveis para os locatários, é isso? Isso. Aqui no Rio Grande do Sul até não tivemos nenhuma decisão muito emblemática que tenha saído na Sim. mídia, mas analisando os tribunais dos outros estados, como São Paulo e o Rio de Janeiro, tivemos tem noticiários na internet algumas decisões que foram pioneiras no assunto, digamos assim. Uhum, Em uhum. São Paulo, tivemos uma decisão que até acho importante ressaltar, que foi de um estabelecimento comercial que solicitou a suspensão dos aluguéis. Aí, o que o Sim, juiz entendeu, né, o que o sim, julgador entendeu é que não é possível a suspensão. Até isso é bom deixar claro. O que eu expliquei antes é a possibilidade de redução ou a resolução do contrato. sim. Suspender o contrato, deixar simplesmente de pagar, não há essa possibilidade. Uhum. Não sei daqui a pouco que exista algum outro entendimento novo, mas atualmente, com base na legislação, não é possível suspender os pagamentos. E o que essa decisão de São Paulo entendeu? Que não seria possível suspender os aluguéis. Era uma concessionária que estava fechada e queria suspender os aluguéis e não pagar por até o fim da pandemia ou por alguns meses, não me recordo. Mas o entendimento foi esse: a suspensão não é possível, então somente a redução ou a resolução do contrato. Uhum. Outro caso também interessante é de São Paulo, foi a possibilidade de um restaurante pagar 30% do aluguel, em vez Hum. de 70%. Então foi uma redução bem significativa. Bem, sim. Então, como eu disse antes, então cada caso vai ter que ser analisado, né? As condições financeiras de cada locatário vão ter que ser ponderadas. E para concluir aqui, uma decisão do Rio de Janeiro envolvendo locação residencial, porque muita gente fala em locação comercial, né? Por conta do fechamento dos estabelecimentos, mas a gente tem que visualizar o que do outro lado nós estamos tendo suspensão de contratos de trabalho, nós estamos tendo redução da jornada de trabalho e, Sim, consequentemente, da remuneração. sim, Nós estamos tendo demissões em massa por conta da pandemia. E no Rio de Janeiro, eu encontrei uma decisão muito interessante que o professor de educação física ele comprovou que um clube onde ele trabalhava suspendeu o contrato de trabalho, aulas particulares que ele realizava foram canceladas pelos alunos. Então, uma série de outros prejuízos que teve em relação à sua remuneração. E por conta disso foi deferida a redução de 50% do aluguel residencial. entendi. Então, não são só os estabelecimentos comerciais que estão Claro. Sobretudo precisando até os reduzir. residenciais, né? Porque. Sim, porque a gente tem que levar em consideração que se as empresas estão tendo problemas de faturamento, consequentemente os empregados vão sofrer com isso também, né? Todos os dias quase a gente vê notícias de demissões em massa, aqui na Sim, região pelo menos. sim. Então isso pode ser levado em consideração. Claro, como eu falei, o primeiro passo é a negociação, né? E pelo que eu estou percebendo, está havendo essa Isso. ponderação pelo tocador, não está chegando a vias Eu. judiciais. Sim, Mas sim. o último caso seria a via judicial, mas né, é mais complicado, tem que ter uma série de provas, né, não são meras alegações, e pode demorar um pouquinho mais. Né. Às vezes a gente consegue uma liminar, que seria de imediato, né, o pessoal que não é da área não vai entender o que é liminar. Liminar é uma antecipação dos efeitos da sentença, antes de terminar o Sim. processo. Né. Sim. Então, Isso.
Então, às vezes a gente consegue uma liminar já no início, juizou a ação, 2 meses ali já consegue a redução, mas não é sempre que o juiz consegue. E na verdade até eu diria o seguinte, que o primeiro passo é procurar um advogado. Ah, com Por quê? certeza. Porque às vezes, por que eu digo isso, na verdade? Porque nós, no Brasil, talvez a gente também não tenha essa cultura de consultar um advogado, de pelo menos buscar uma orientação jurídica na hora de fazer uma tratativa. Eu acho que em todas as situações, principalmente que envolvam contratos, é importante se buscar uma orientação jurídica. Claro, necessariamente não vai ter uma ação judicial. Como o senhor falou, quer dizer, pode haver uma negociação e uma tratativa que a gente chama de administrativa, é o extrajudicial, né? Uhum. E aí que pode se fazer um aditivo ao contrato, mas é importante as pessoas compreenderem que elas precisam de uma orientação, né? Porque às vezes as pessoas também acham que estão fazendo um grande negócio, É né? verdade. E depois elas surgem no teu escritório dizendo, mas eu fiz isso, achei que era uma coisa e era outra. Mas por quê? Porque ele não buscou uma orientação para ter uma certeza. Sempre que necessário, né? Busca orientação, não custa nada, às vezes, né? Vai, procura um advogado, procura um. Tem que ser um advogado que vai analisar os contratos, que vai pegar e dizer, talvez vai dar uma melhor opção, mas dizer, não, de repente tu não vai fazer isso, faz isso. Então Com certeza. é importante buscarem, né? Sim, quando eu digo ali que o primeiro passo é encaminhar uma notificação, mas com certeza deve se buscar um profissional, né? Um advogado para fazer Isso. para A própria diligenciar essa notificação, parte. né? Com certeza a notificação tem que ser bem redigida. E antes ainda da notificação, é a análise do contrato. Antes de Isso, tomar como o senhor qualquer falou. atitude, o primeiro Isso, passo é analisar o contrato. Porque às vezes isso, podem haver casos que afastam a responsabilidade do locador ao caso fortuito, por exemplo. E daí o que o cliente vai fazer sozinho por conta própria? Né? O que isso. vai fazer por conta própria? Porque mesmo que às vezes tenha no contrato uma cláusula que impeça, por exemplo, se ajuizar uma ação, a negociação vai ser eficaz. O locador, pelo que eu tenho percebido, está sendo Sim. tá ponderando essa situação, está Não, ainda mais no sendo dia de hoje, nos tolerante. dias, né? Então, Então, realmente, buscar um profissional e verificar qual o melhor caminho a seguir para resolver essa situação. isso. Doutor Lucas, eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade, disposição. A gente sabe, e eu falo para todos que participam conosco, e a gente acho que talvez tenha se acostumado a ouvir que o tempo é um bem valioso, né? E então, quer dizer, a gente sabe que vocês, quando participam aqui conosco, vocês também estão despendendo um pouco do seu tempo para dar essas informações. Então, quero agradecer essa disponibilidade. Já de antemão convido o senhor para participar em outras oportunidades, né? E estamos à disposição do senhor, porque o senhor eventualmente precisar, quiser um contato, quiser voltar, né, a falar com o pessoal do canal. Eu que agradeço pelo convite. Eu acho que sempre é importante essa difusão de conhecimento para as pessoas que não são da área. Muitas vezes a Sim, gente acaba publicando matérias no Instagram, publicando informações jurídicas, mas acaba que quem não é da área não compreende muito bem a situação. Então, um bate-papo sempre é legal, sem todo o formalismo, isso, sem muito juridiquês, mas sem fugir do técnico, logicamente. Então, claro. é sempre muito bom compartilhar conhecimento com as pessoas e com uma pessoa, com um entrevistador bacana, assim, sempre acaba se tornando mais interessante. E É, com certeza eu já aceito o convite para próximos debates aí, porque é sempre muito importante, até nesse momento em que estamos vivendo, tem muito assunto para ser tratado, né? muito. Então, muito interessante, eu agradeço pelo convite.
Certo, então. Obrigado, doutor.